Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou o professor Joseone e neste momento está iniciando EBD em Síntese. Este programa ele é de inteira responsabilidade do Departamento de Ensino da Superintendência Geral da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró. E você, meu querido aluno, professor, é nosso convidado especial para juntos desfrutarmos mais uma lição no nosso segundo trimestre de 2024. Da nossa lição que está aqui, a carreira que nos está proposta. Sabemos que este caminho, ele nos vai conduzir até chegarmos à vida eterna. E hoje, em especial, a lição de número 7. Uma lição que tem um título bastante peculiar. O título é O Perigo da Murmuração. Esta lição será aplicada no dia 19 de maio de 2024. No nosso textuário, diz o seguinte, está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Verdade prática diz o seguinte, a prática da murmuração enfraquece a vida espiritual. Veja só, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Êxodo capítulo 16, versículos do 1 ao 7, em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 10 e 11. Lembrando que temos também objetivo. Nosso objetivo é explicar, nosso primeiro ponto, o sentido da palavra murmurar na Bíblia. Nosso segundo ponto é mostrar que a murmuração impediu a primeira geração de alcançar a terra prometida. E o ponto 3 é saber que a murmuração é um pecado e nos impede de entrar na Canaã celestial. Antes de discorrermos no assunto da nossa lição, queria falar um pouco sobre os textos da nossa leitura bíblica em classe, que vai ser referência à nossa lição sobre a murmuração. Em Êxodo capítulo 16, no deserto após a libertação de Israel do Egito, o povo de Israel ele enfrentou muitos desafios. E um desses episódios está registrado lá justamente na nossa leitura bíblica, no livro de Êxodo, capítulo 16. Quando a gente lê os versículos do 1 ao 3, o texto diz assim, ele vai descrever como aquela congregação dos filhos de Israel partiu de Eli e chegou ao deserto de Sim. Então, entre Sim e entre Elim e Sinai. Eles estavam no segundo mês que saíram do Egito. No entanto, em vez de confiarem no Senhor, eles murmuraram, né? Então, os israelitas, como o texto ele é enfático aqui para nós, ele deixa bem claro que Deus ouviu as murmurações. Os israelitas lamentaram a situação, porque estavam dizendo, quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando caímos pão até fartar. Então o texto diz, Deus ouviu as murmurações e decidiu provar cada um deles. E disse Moisés que faria chover, e ele disse a Moisés que faria chover fogo do céu para o povo. E isso aconteceu. Nos versículos 7 e 8, Deus também revelou que a murmuração não era contra Moisés e Arão, mas contra eles mesmos. Olha só que interessante esse texto. Então, assim, o maná foi dado como um sinal de provisão divina, né? Quando Deus ouviu as murmurações, o povo reclamava e Deus atendia. Mas todos eles, através da murmuração, Deus tinha um juízo contra eles, certo? Então, portanto, a murmuração de Israel no deserto é um lembrete de como a fé e a gratidão são essenciais na nossa jornada espiritual. Quando enfrentamos desafio, primeiro ponto devemos confiar
na provisão de Deus e evitar cair na armadilha da murmuração. E em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 10, Paulo está começando lembrando aos coríntios sobre a murmuração espiritual de Israel no deserto. Ele começa a citar que eles foram batizados em Moisés, comeram o mesmo alimento espiritual, a rocha espiritual o seguia. Então, na nossa própria leitura bíblica, ela mostra esse contexto. Paulo enfatiza que esses eventos servem hoje de exemplos para nós não murmurarmos e assim Deus nos trazer um juízo, porque sabemos que as ações maléficas vêm direto do inimigo. Às vezes, a minha natureza pecaminosa faz com que eu murmure. E essa murmuração, como as ações maléficas do inimigo começam a nos usar nesse ponto. Então, a murmuração é um veneno que corrói e impede a fé no crescimento espiritual. Ao invés de cultivarmos a gratidão a Deus por tudo o que Ele nos fez, em obediência, em superar muita coisa, em ter uma vida abençoada e vitoriosa somente dele nos salvar, nós já temos uma vida espiritual e vitoriosa. Vemos que no Antigo Testamento as queixas e os protestos dos israelitas foram catastróficos. Mesmo Deus respondendo, mas Deus queria que eles tivessem gratidão pelo que Deus fez com eles no deserto. E nosso primeiro ponto é o que diz: murmuração na Bíblia. O que é murmurar? Olha só o que o autor da lição, ele nos colocou uns termos aqui em hebraico. É resmungar, é reclamar, é murmurar. E ele, em forma de substantivo, é você meditar, é ter um pensamento de conspiração, é resmungar, é queixar-se. E geralmente a reclamação dos israelitas no deserto, quando a gente lê no capítulo, em Números, capítulo 11, verso 14, a reclamação foi por falta de comida. Qual foi o pecado? Eles cobiçaram o que não tinha. Qual foi a consequência? Deus mandou carne, já estavam enjoados de comer pão, né? Chega para Moisés e diz: você nos tirou do deserto no Egito para morrermos aqui. Lá tinha melões, pepinos, então o povo se lembrava de uma coisa que não tinha. E Deus abre ali aquele mar e entrega ali aqueles cordonizes para o povo de Israel. Quando a gente lê ainda o capítulo 11 de Números, eles desejaram voltar para o deserto. E qual foi o pecado? Rebelaram-se contra os líderes, como Moisés e Arão, e ainda mais contra Deus. Então isso mostra que a murmuração, quando ela descreve na Bíblia, é como um comportamento comprometedor de todo crente, que aconteça por meio de gestos, de palavras, feito em tom baixinho, certo? Em reclamações e censuras. Isso, aqui no Nordeste, a gente chamamos de cochicho no ouvido, quando as pessoas estão cochichando no ouvido de alguém. Antes, quando eu estudava, a gente fazia um telefone sem fio. A gente dizia algo no ouvido de alguém e ia passando até chegar no final. E quando estava no final, aquela palavra estava totalmente distorcida. Então, existe a queixa, existe também a murmuração. A queixa, ato de reclamar, quando é baseada em fatos concretos e pode ser legítimo. Você pode se queixar. E o que é murmuração? Ato de reclamar pelas costas, mesmo quando é baseada em fatos e não é legítima. Então, Deus tira o povo do deserto. Também você pode se queixar? Pode, mas é um fato concreto. É uma queixa, você expressa uma satisfação pessoal ou coletiva sobre alguém. Isso você pode ver lá em Números, capítulo 27. E quando é murmuração, expressa totalmente uma insatisfação baseada em uma interpretação pessoal de alguém. Então isso mostra o quanto é perigoso murmuração. É tanto que lá em Lamentações, capítulo 3, verso 39, ele faz uma pergunta: de que se queixa o homem? Diz: queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então esse versículo ensina que a insatisfação enraizada na natureza pecaminosa
ela corrói o homem, certo? E prejudica na nossa caminhada espiritual. Então, a murmuração não pode fazer parte do contexto da vida cristã, pois apresenta atitudes de incredulidade, principalmente negativa, visto como trata de murmúrio, apresentações, reclamações, marcada por insatisfações, descontentamentos. E a gente vimos no deserto várias queixas de Israel no deserto, né? E o comportamento daqueles de quem murmura na Bíblia, né? O povo de Deus lá no capítulo 16, Jesus ele censura os escribas e os fariseus a ponto de eles estar reclamando de algo benéfico de que Cristo fazia. E o crente murmurador. Existem tipos de murmuração, né? Existe a queixa, como eu já falei, é a expressão de descontentamento através de circunstâncias da vida. Existe a crítica, crítica negativa, direcionada a pessoas ou situações. Existe a dúvida, que é um questionamento da fidelidade, ou pode ser poder do amor de Deus. Então, existem várias situações. Reclamação, queixa constante e negativa. Existe a blasfêmia, o murmúrio direcionado contra Deus. Então, veja o quanto é perigoso nós estarmos murmurando diante de Deus. É tanto que temos um hino da nossa harpa cristã, hino 302. No mundo murmura-se tanto. E logo, logo, iniciaremos nosso bloco 2 com o tema murmuração, impedimento da primeira geração à terra prometida. Meus queridos, lembrando de nos acompanhar pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube EBD em Síntese, pela nossa Rádio Libertadora 96.3 e pelos canais da TCM 823.3. Voltamos já. Olá, meus queridos, estamos de volta agora para o nosso bloco 2 com o tema murmuração, impedimento da primeira geração à terra prometida. Nosso ponto 1 diz o seguinte: a murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Olha só, Deus escolheu Moisés e seu irmão para se auxiliar, né? E vemos que eles tinham a missão de conduzir o povo para a terra prometida. E nesse ponto, Deus envia com aquela murmuração um julgamento que aquele povo estava murmurando de Miriam e Arão contra Moisés. Então a gente vemos que o povo, uma atitude altamente negativa. Quando a gente lê lá em Êxodo, capítulo 12, verso 37, deixa claro o texto que saíram de Ramsés para Sucote cerca de 600 mil a pé, sem contar mulheres e crianças. Desta geração de 600 mil a pé, somente 2, isso está escrito lá em Números, capítulo 29, desses 600 mil só conseguiram entrar 2 na terra prometida, justamente pelo fato de muitos estarem murmurando. Quando o povo começou a reclamar contra Moisés e Arão, certo? Existiu ali uma consequência, e essa consequência, ela foi a ira divina. A resposta divina à murmuração de Miriam e Arão foi de imediato e severa, porque o povo conseguiram convencer os dois, né? Então Deus repreendeu os dois de imediato. Deus manifestou sua presença na tenda da congregação. Miriam ficou leprosa como resultado da sua rebelião. Isso é evidenciado que a murmuração ela não passa desapercebida pelo Senhor. E justamente o povo está reclamando contra Moisés e Arão. Lá em Números 14, verso 29, o Senhor mesmo falou: olha só a ira divina que aconteceu. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurareis, ou murmuraste. Olha só,
Em Números 14 e 29, Deus deixou bem claro que os corpos deles cairiam no deserto. Então, a incredulidade ou a falta de confiança em Deus levaram eles a murmurar. Então, Deus foi o responsável de tirar aquele povo do deserto e conduzi-lo para uma terra deleitosa. E Deus prometeu, uma terra que manaria leite e mel. Porém, nesse percurso, muitas dificuldades foram enfrentadas e o povo, nesse ponto, começava a murmurar. O primeiro episódio, como a gente sabe, é na travessia do Rio Jordão, quando o povo se volta e vê o exército de Faraó na frente do mar, do lado de um deserto, e o povo murmurava todas as vezes que enfrentavam dificuldades. Mesmo sabendo que Deus tinha tirado, Deus tinha feito a eles no passado, estava ali no presente. Quando, também um episódio, quando os espias relataram sobre a visita que fizeram à Terra Prometida, que deveriam ser conquistadas com a ajuda do Senhor. Então sempre o povo estava murmurando, e a murmuração, ela contra Deus, ela é perigosa, porque a murmuração, ela é comparada como um veneno espiritual devido à sua capacidade de corroer a ingratidão, enfraquecer a fé, contaminar o ambiente espiritual, comprometer a relação espiritual com Deus, prejudicar a saúde espiritual, tanto minha como daqueles que estão ao meu redor. Então, a murmuração dos israelitas no deserto, em um ponto lá, em Cades Barneia também, que eles murmuraram lá, que Deus vai lá, apesar das promessas de Deus, a incredulidade do povo, o murmúrio impediu de Moisés entrar na terra prometida, quando ele vai lá e soca aquela árvore. Lá em Êxodo 16:8, que está aqui na nossa lição, diz assim: disse mais Moisés: isso será quando o Senhor, à tarde, vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Portanto, o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmureis contra ele, porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Então, veja o perigo de murmurar. E o exemplo claro de murmuração disso, vemos a murmuração de Nabal, lá em 1 Samuel, capítulo 25, versículos de 2 ao 11, que sua amargura levou a negar a ajuda de Davi e a seus homens, gerando assim consequências graves e negativas. Então o murmúrio, ele afasta as pessoas de Deus, criando um muro, um isolamento e solidão ao nosso redor. Logo adiante nós vamos ver a murmuração também, justamente nesse período, de Corá, Datã e Abirão. Então sua rebelião contra Moisés levou o isolamento e a morte de muitos ali, quando aquela fenda se abre no chão. Então, meus queridos, lembrando de nos acompanhar pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube EBD em Síntese, pela Rádio Libertadora 96.3 e pelos canais da TCM 823.3. E logo, logo, iniciaremos o bloco 3 com o tema Murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã Celestial. Voltamos já. Olá, meus queridos, estamos de volta agora para o nosso final, o bloco 3, com o tema Murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã Celestial. Meus queridos, lembrando que esta aula e nenhuma outra, ela substitui a aula presencial aos domingos, certo? E no nosso ponto 3, nosso primeiro ponto é o fim dos israelitas murmuradores. Quando a gente examina o texto que a gente já leu no bloco anterior, lá em Números 14 e 29, e até o capítulo 16, nós encontramos ali uns episódios escritos, que Deus deixou bem claro que o povo morreria no deserto por conta das murmurações. E em Números 16, encontramos um episódio que é bastante crítico na jornada de Israel no deserto, marcado pela rebelião de Corá, Datã e Abirão, e seus seguidores contra a autoridade de Moisés e Arão.
Então, esse capítulo aqui, ele não apenas narra um desafio ao poder estabelecido por Deus, mas também ilustra uma seriedade da desobediência a Deus e as suas severas repercussões e reprovações de Deus, né? A rebelião contra Moisés e Arão, Números 16, versos do 1 ao 3, quando Corá, Datã e Abirão conspiraram ali contra a autoridade de Moisés e Arão, eles acusaram Moisés e Arão de monopolizar o poder e ignorar a santidade da comunidade. Quando a gente lê a resposta, do versículos 4 ao versículo 11, Moisés propõe um teste com incenso para provar a escolha divina, né? Ele adverte Corá sobre as suas responsabilidades e privilégios que ele tinha como levita, principalmente um líder conhecedor, um líder que viu as ações de Deus. A recusa de Datã e Abirão está no versículo 12 ao versículo 14. Datã e Abirão se recusaram a comparecer quando Moisés os convoca. Eles acusaram Moisés de falhar em levar o povo à terra prometida e de exercer uma autoridade excessiva para o povo. No versículo 15, Moisés faz uma oração ao Senhor. Moisés defende sua integridade principalmente e pede a Deus que não aceite a oferta dos rebeldes. Verso 16 ao 19, há um desafio de Moisés contra os rebeldes. Moisés destruiu Corá e seus seguidores a trazer incensário. Todos se apresentaram na entrada da tenda da congregação. E nessa hora, no versículos 20 ao 35, aí há uma intervenção divina e punição. Deus planeja destruir toda a comunidade por conta das murmurações, mas Moisés e Arão, eles intercedem. A terra engole Corá, Datã e Abirão e seus seguidores, enquanto o fogo divino consome 250 mil rebeldes. Para você ver as murmurações, o que causa. Isso ressalta que a murmuração é uma gravidade e um pecado contra Deus. Quando a gente lê nos versículos 46 ao 50, ali a gente vimos a praga e a propiciação. Após a rebelião, uma praga atinge a comunidade, mas é detida pela intercessão de Arão. E nesse ponto aí, quando Arão vai lá interceder pelo povo, demonstra misericórdia e justiça divina, certo? Então, portanto, este capítulo, ele nos ensina sobre a importância da relevância, obediência e intercessão diante de Deus. A rebelião tem consequências sérias, mas a misericórdia também está disponível para aqueles que se arrependem e buscam a Deus. O texto deixa bem claro: aquele que busca, encontra, e quem confessa e deixa, alcança misericórdia. E o destino dos murmuradores, nós já vimos, né? O que aconteceu com eles no deserto. Paulo diz que veio o destruidor e matou a todos, ou exterminou a todos, né? Então os israelitas, eles descobriram que ao longo dos 40 anos que passaram naquela caminhada, que desprezar Deus e sua palavra tinha consequências terríveis. O deserto não havia sido escolhido para que eles perdessem suas vidas. Isso está lá em Êxodo capítulo 13, verso 17. Deus não escolheu eles para morrer no deserto, em hipótese alguma. Deus sabia que os hebreus não tinham experiência de combate, se fosse por outro caminho, certo? Por isso conduziu por outro caminho. Se o povo fosse por outro caminho, o povo ia enfrentar exércitos e o povo não tinha armamento e nem sabia lutar. Porque muitas vezes acreditamos ser uma aprovação de Deus e às vezes, na verdade, não é aprovação,
é um livramento. E foi o que Deus fez. Deus não provou, Deus livrou. Para que as promessas que Deus fez na vida deles fossem cumpridas. Deus prometeu, Deus tirou e Deus iria cuidar. Mas, por causa da rebeldia do seu povo e das constantes murmurações com os quais tentaram o Senhor, Deus reverteu sua promessa para aquela geração. O Todo-Poderoso, ele não falhou em seus desígnios em nenhum propósito. Uma geração dos hebreus libertos entrou na terra prometida. Isso está escrito lá em Números 14. Mas foi somente aquela que pressionava o deserto e valorizava a terra, aquele que Deus concedeu para cada um. Eles aceitavam. Às vezes, Deus, ele nos permite passar por dificuldades para que possamos entender o valor da bênção que ele reservou para nós. Então, meus queridos, murmurar não vale a pena. Murmurar traz muitos males. Vimos e aprendemos na Bíblia que a murmuração é um pecado que dá pesar no coração do Senhor. A ira do Senhor se volta contra os murmuradores. Quando a gente lê em Números 11:1, deixa bem claro: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Então deixa bem claro que isso pesa no Senhor. A murmuração manifesta contra Deus e contra as pessoas, principalmente aqueles que estão exercendo liderança. Então, murmuração é um pecado que Deus não aceita. Murmuração é um pecado que causa a ira do Senhor, como causou lá no deserto. Então, meus queridos, que possamos juntos confiar na provisão de Deus, lembrando da nossa lição, que é a nossa até chegarmos no céu. Então, meus queridos, obrigado, fique com Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Amém e obrigado.